agradeço o convite, que acedi com muito gosto, e agradeço a presença de todos. E como vou falar do Vieira, que era um personagem que também se caracterizava por algumas heterodoxias, eu também vou fazer uma. Esqueci-me de desligar o telemóvel, mas vou desligar agora, antes de começar a sessão, antes que ele comece para aí a... Peço-vos imensa desculpa por este início meio heterodoxo. Bom, eu não venho aqui falar de um assunto que eu tivesse escolhido. Venho fazer um sermão encomendado, que é tratar do processo do Padre António Vieira. E queria começar por vos advertir que não trago muitas novidades. O que eu basicamente vou fazer é reolhar, revisitar um texto que escrevi há cerca de 2 ou 3 anos, precisamente centrado sobre o processo inquisitorial do Padre António Vieira, com pequenos acrescentos que decorreram basicamente de algumas pesquisas mais que fiz recentemente, nos últimos 2, 3 anos, enquanto preparava essa história da Inquisição Portuguesa que foi publicada há pouco tempo. O processo de Vieira é um processo muito especial, é um processo muito complexo, muito longo, é dos processos mais longos que eu já pude folhear na Inquisição Portuguesa, deve ter perto de 4.000 páginas, dá muito trabalho a ler e a estudar. Um processo que demorou muitos anos, iniciou-se em junho de 1663 e terminou em 24 de dezembro, era o dia de Natal, de 1667. Foi nesse dia que libertaram Vieira, depois de 4 anos de processo. E aquilo que eu aqui me proponho fazer é abordar esse processo num andamento que terá 4 tempos. Primeiro, para vos falar daquilo que eu considero serem as causas remotas do processo. Já vou explicitar o que é que entendo por isso. Em segundo lugar, para apresentar aquilo que eram as causas objetivas do processo. Isto é, o que é que o Vieira tinha dito, ou tinha escrito, ou tinha feito, que objetivamente permitiu à Inquisição desencadear um processo contra ele. Em terceiro lugar, chamar a vossa atenção para os cuidados que o Tribunal do Santo Ofício teve no despacho deste processo. Não foi um processo qualquer, foi um processo em que a Inquisição, de facto, se rodeou de muitas cautelas, geriu este caso com muita prudência, para, não só para abrir o processo, como para depois o despachar e o sentenciar afinal. E, por último, quarto andamento desta minha intervenção, para assinalar aquilo que me parecem ter sido as principais estratégias adotadas pelo Padre António Vieira durante o processo. Isto é, aqueles 4 anos, que vão, como vos disse, de junho de 63 a dezembro de 67, como é que ele orientou a sua vida perante a Inquisição. Começando então pelo primeiro andamento, as causas remotas do processo. Por causas remotas entendo uma série de aspectos que não constam dos autos, não estão no processo do Padre António Vieira, mas sem os quais, do meu ponto de vista, é impossível perceber porque é que esse processo acontece e, sobretudo, porque é que acontece em 1663. Porque isso também não é um acaso. E essas causas remotas são, do meu ponto de vista, de 3 ordens de razões. A primeira, a degradação a que se foi assistindo da relação entre o Santo Ofício e a Companhia de Jesus a partir, sensivelmente, dos anos 30 do século XVII. A segunda são algumas ideias que, antes de ter sido preso, o Padre António Vieira tinha expresso publicamente, quer em textos, quer na corte, por exemplo,
relativamente aos cristãos novos e à atuação da Inquisição. E, em terceiro lugar, alterações na configuração política, na conjuntura política do reino, no contexto do final da regência de Dona Luísa de Gusmão, em 62, e da subida ao poder, de um modo agora definitivo, de Dom Afonso VI, que, como sabem, tinha por trás de si um triunvirato que manobrava a sua atuação, triunvirato no qual assumia lugar de destaque o Conde de Castelo Lindar, Dom Luís de Vasconcelos. Começando pelo primeiro ponto, as relações com os jesuítas. A partir dos anos 45, 50 do século XVI, começou-se a entretecer uma relação muito densa, profunda e sólida entre a Inquisição e a Companhia de Jesus, que atingiu o seu corolário nos finais do século XVI, quando o padre Jorge Serrão e o confessor do cardeal Dom Henrique, o padre Leão Henriques, assumiram lugares como deputados no Conselho Geral do Santo Ofício. A Companhia de Jesus chegou a ter, nos finais do século XVI, membros seus no topo da hierarquia inquisitorial. Isso manteve-se assim durante algum tempo, até aos anos 30 do século XVII. Eles ainda vão tendo alguma influência na Inquisição. Vou dar apenas 2 ou 3 exemplos. Em 1624 sai o último grande índice da Inquisição portuguesa, que foi preparado por um jesuíta, o padre Baltasar Alvas. Aliás, nessa altura, estamos durante o tempo em que a Inquisição era governada por Dom Fernão Martins Mascarenhas, que era um homem que tinha uma grande confiança com os padres da Companhia de Jesus. Também não vai ser por acaso que o seu sermão de Ezequias vai ser dito por um jesuíta, e ele vai dizê-lo nas Ezequias fúnebres que a própria Inquisição preparou para essa ocasião. E o Inquisidor-Geral seguinte, que será Dom Francisco de Castro, quando assume o governo, no ano de 1629, 1630, quando assume o governo, vai começar a sua atuação por fazer uma grande visita de inspeção a todos os tribunais distritais da Inquisição, Évora, Coimbra, começando por Coimbra, no bom rigor, Coimbra, Évora, e vai terminar aqui em Lisboa, e escolheu para secretário dessa visita, o que não é um lugar qualquer, sinal da grande confiança que tinha, um padre, o padre João da Costa, um padre da Companhia de Jesus de Évora. Sinal, portanto, de que tem ainda confiança na Companhia e se rodeia de gente próxima da Companhia para assuntos nevrálgicos da vida do Santo Ofício. E esse mesmo Dom Francisco de Castro, na sequência de muitas queixas que havia da atuação da Inquisição por parte dos cristãos novos, que o tinham levado, por pressão régia também, a fazer essas 3 visitas aos tribunais distritais de que vos dei conta, esse mesmo Dom Francisco de Castro, nesse mesmo ano de 1630, vai pedir a um padre jesuíta, padre Gaspar de Miranda, que fizesse uma defesa do Santo Ofício em função das queixas que os cristãos novos lhe faziam. E o padre Gaspar de Miranda pensou nisso e escreveu um texto que está datado de janeiro de 1631, que tem um título que engana quem não for ler esse parecer, porque esse parecer diz qualquer coisa, parecer em defesa do Santo Ofício contra as acusações dos cristãos novos. Mas quando nós vamos ler esse texto, e há uma versão dele que não é a versão original, que está no Conselho Geral do Santo Ofício. É uma cópia que existe na Biblioteca Nacional e que foi parcialmente publicada na História da Inquisição de Évora, do professor Borges Coelho. Mas quando nós vamos ler esse texto, verificamos que o que o padre Gaspar de Miranda disse foi, ao contrário do que Francisco de Castro esperava, foi uma crítica duríssima do que era o modo de proceder da Inquisição portuguesa. Não posso entrar em detalhe nesse texto, que é muito interessante e nunca foi estudado com profundidade, mas ele basicamente diz 3 ou 4 coisas que são importantes para nós aqui. Primeiro, a Inquisição portuguesa era muito mais severa e atuava de um modo diferente do ponto de vista processual do que a Inquisição romana e a Inquisição espanhola. Segundo,
Ao contrário do que o regimento da Inquisição mandava, os tribunais distritais tinham normas e procedimentos de atuação diferentes uns dos outros. Isso era uma das queixas que os cristãos novos muitas vezes diziam. Enfim, não se percebe porque é que em Évora tratam as pessoas de um modo e porque é que em Coimbra as tratam de outro. Terceiro lugar, vai condenar a utilização da tortura. Este padre Gaspar de Miranda, neste texto, diz que a tortura era uma coisa iníqua e que o melhor modo das pessoas que estavam na Inquisição perceberem isso era os carrascos e aqueles que mandavam as pessoas à tortura serem sujeitos a essa tortura, para verificarem como, de facto, aquilo era um procedimento inaceitável. Bom, ele diz mais coisas neste parecer. Eu não vou entrar aqui em detalhe sobre isso, não é o caso, senão não chego àquilo que quero. Mas este parecer é, para mim, um momento de ruptura muito importante. A partir de 1600, eu situo aqui o tempo decisivo da ruptura entre a Inquisição e a Companhia de Jesus, pelo menos nos moldes em que ela se tinha pautado até aqui, em que tinha havido, como vos disse, um apoio, um entrelaçamento e uma atuação de relativa proximidade. E, de facto, a partir dos anos 30, depois deste episódio, nós vamos começar a ver uma série de casos que mostram como essa relação entre a Companhia e o Santo Ofício se tinha deteriorado. Não quer isso dizer que os jesuítas tivessem sido postos completamente à margem da atuação do Santo Ofício. Não. Continuaram a servir, sobretudo, como confessores dos relaxados, aqueles que faziam o conforto dos relaxados à pena capital. Disso não foram, digamos assim, expropriados, mantiveram-se, mas todos os lugares que tinham, o papel que tinham, por exemplo, como pregadores de autos da fé, desapareceu. Não há mais nenhum jesuíta a pregar sermões nos autos da fé a partir desta altura. E, sobretudo, nós começamos a ver a Inquisição a tentar retaliar sobre alguns jesuítas. Em 1633, por exemplo, o padre Luís de Lemos, um jesuíta que desde há 2 anos andava à espera de um parecer para poder publicar um sermão que tinha proferido, só ao fim de 2 anos lhe viu isso concedido, porque se alegava que esse padre tinha sugerido que a melhor coisa que os cristãos novos poderiam fazer, aqueles que estavam no reino, para fugir da Inquisição, era pura e simplesmente fugirem do reino, e, portanto, o seu pedido, digamos assim, de edição de um texto que não tinha nada de mal, tanto que foi depois qualificado positivamente, demorou muito tempo, não é? Ficou a patinar, como nós hoje ali diríamos, na Inquisição, até poder ter sido publicado. Isso acontece em 1633, como vos disse, e as coisas vão se agravar nos anos 40, depois da Restauração, numa altura em que a Inquisição também está com alguns problemas com a coroa e em que se sabe que alguns jesuítas tinham sido apoiantes inequívocos e importantes até dos púlpitos do próprio Dom João IV. Eu vou-vos ler um passo de uma carta autógrafa, original, de Dom João IV, que está no Conselho Geral, que está na Inquisição de Évora, de dezembro de 1641, que nos mostra, de facto, como a relação entre a Inquisição e os jesuítas se estava a tornar cada vez mais tensa. Diz assim o Dom João IV, para os inquisidores de Évora: tenho entendido, soube, que por Diogo Lopes, religioso da Companhia de Jesus, se mostrar zeloso e afeiçoado ao meu serviço em certo sermão que fez, lhe têm mandado os seus superiores, e fazem isso deferindo queixas que vós lhes fizestes, porque ele falou nos culpados da conjuração. Esta conjuração era a conjuração contra o Dom João IV, em 1641, onde estariam envolvidos algumas pessoas da Inquisição, nomeadamente o Inquisidor-Geral, como é sabido. Portanto, diz o Dom João IV que soube que os inquisidores de Évora deram ordem ao superior da Companhia em Évora para ele proibir este Diogo Lopes de falar publicamente. E diz assim o Dom João IV:
e porque em semelhante negócio e ocasião se deverá proceder com mais respeito e tento, pois não convinha fazer-se demonstração com quem, zelando o bem comum e o meu serviço, se mostrasse fervoroso contra os culpados da conjura, me pareceu dizer-vos, e que vós mesmos signifiqueis logo aos superiores da companhia, que convém levantar-se a proibição que impuseram a Diogo Lopes. Ou seja, esta carta de Dom João IV mostra como, de facto, os inquisidores de Évora estavam de garras afiadas contra tudo aquilo que eram jesuítas que, de qualquer modo, intervinham ou pudessem intervir a favor de Dom João IV. No ano a seguir, rebenta em Évora um conflito que é conhecido desde há muito tempo. O padre Francisco Rodrigues, João Lúcio de Azevedo já tinham feito a reconstituição dele, não vou aqui detalhá-lo. Um conflito de precedências sobre, normalmente designado como o conflito da Cesta de Maçãs. Um conflito de precedências. A Inquisição e a Companhia de Jesus tinham privilégios de preferência no abastecimento nos mercados, desentenderam-se sobre quem é que teria a primeira precedência, se os meirinhos, se os agentes, os oficiais da Inquisição, se os da Companhia de Jesus. O caso deu brado, houve protestos. Dom João IV, o caso chegou à coroa, Dom João IV deu razão à Inquisição, mas os jesuítas não ficaram satisfeitos com essa decisão régia desta vez e apelaram para o Papa, e o Papa deu razão aos jesuítas e, portanto, isso criou um embaraço grande nas relações, mais uma vez, entre estas duas instituições. E não por acaso, ao longo dos anos 40, nós vamos ver uma coisa que até então, que eu saiba, nunca tinha ocorrido. Uma série de processos contra jesuítas na Inquisição. A partir dos anos 40 nós vamos começar a ver, em Évora, precisamente, e ligado com este caso das precedências, uma série de jesuítas que vão ser processados pela Inquisição. Em 43, o padre Francisco Pinheiro, que era só o lente de prima de Teologia na Universidade de Évora, por oposição à ação do Santo Ofício. Nesse mesmo ano de 43, um outro padre que era professor no Colégio do Espírito Santo, e ainda, nesse mesmo ano de 43, um terceiro, de que agora não me recordo o nome, deixa-me ver se aqui nas minhas notas lá chego. Pedro de Brito era o reitor do Colégio do Espírito Santo, e depois o padre Sebastião de Abreu, que era o cancelário da Universidade de Évora. Todos os três tiveram processos na Inquisição de Évora em 1643. Apesar disso, no ano seguinte, em 1644, ainda o Conselho Geral diz para Évora que não quer que se afastem os jesuítas totalmente da vida da Inquisição e que eles deviam continuar a poder fazer aquilo que sempre tinham feito, acompanhar como confessores os relaxados que saíssem em auto de fé nos autos de Évora. E podiam fazê-lo livremente, que é um aspecto interessante. Normalmente a Inquisição controlava quem é que, por exemplo, se um dominicano era indicado para ser pregador num auto da fé, a Inquisição gostava de controlar quem é que o superior dos dominicanos tinha dito que devia fazer isso. E aqui o Conselho Geral diz, não, eles podem ir, podem continuar a ir, e vão quem o superior da companhia ordenar que vá, sem qualquer investigação. Mas isso não esconde, não oculta, que as relações entre estas duas instâncias continuassem de candeias às avessas. Em 1644, nesse mesmo ano em que o Conselho Geral dá esta ordem para Évora, os inquisidores de Évora escrevem para o Conselho Geral a dizer: isto é um desaforo. Os jesuítas passam por nós na rua em Évora e nem os barretes tiram. E nem os barretes tiram. Aqueles seus barretinhos pretos não os tiravam quando passavam pelos inquisidores. Uma vergonha, um desrespeito. Portanto, a relação está difícil e vai continuar assim. Vai continuar assim nos anos 50, onde há um processo a partir de 42, 46, contra Manuel de Moraes, que já não é um jesuíta nesta altura, é um caso muito bem estudado pelo Ronaldo Vaifas, é um livro muito interessante, que eu aconselho, chamado Traição. Ele já não é um jesuíta nesta altura, mas para a Inquisição serve. Porque é um ex-jesuíta que ainda por cima virou calvinista. Não há nada melhor para apresentar aí de como era essa perfídia da Companhia
da Companhia de Jesus. Portanto, isso acontece entre 42 e 46. Em 50 há novamente um processo contra o padre Manuel da Costa. Nos anos 60, enfim, estou agora a ir um bocadinho mais depressa, porque nos estamos a aproximar do ano em que vai chegar o processo do padre António Vieira. Nos anos 60, o Conselho Geral ordena para Coimbra que proíba os padres da Companhia do Colégio de Coimbra de apresentarem pedidos para licença de impressão de obras que já tinham sido censuradas enquanto trabalhos académicos que tinham sido discutidos na universidade. Havia essa censura inquisitorial sobre aquilo que nós hoje chamamos as teses na universidade. Não é? Antes de elas serem discutidas, tinham que ser qualificadas por um censor do Santo Ofício. Havia algumas de jesuítas que eram censuradas e os jesuítas, depois da defesa da tese, depois da discussão da tese, estavam provavelmente para aborrecer a Inquisição, a meter lá novo pedido a dizer agora queremos que isso seja qualificado como um texto autónomo para publicação. E o Conselho Geral diz, faz um favor, avisem lá esses senhores, os padres da Companhia, que não podem fazer isso sequer, que nós não admitimos. E ainda nesses anos 60, quando o processo do Vieira vai rebentar, a Inquisição está muito desagradada e usa isso. No caso contra uma célebre Maria de Macedo, era uma mulher que fingia visões e revelações e que tinha na sua entourage, no seu círculo de pessoas que apoiavam as visões, algumas delas messiânicas, ela dizia, falava em vindas de Dom Sebastião, etc. Dizia que na sua entourage havia uma série de padres jesuítas que estão nomeados no processo e, portanto, mais uma vez, os jesuítas lá aparecem ligados ao nome. Portanto, este é um aspecto muito importante e decisivo daquilo que eu chamo causas remotas do processo. Nós não podemos entender porque é que nos anos 60 vai haver um processo contra o padre António Vieira, que é, de facto, uma figura expoente da Companhia, sem percebermos esta deterioração cada vez mais intensa das relações entre a Companhia de Jesus e o Santo Ofício. Mas não era apenas contra os jesuítas em geral que a Inquisição tinha queixas, era também contra o próprio padre António Vieira, e entro aqui nesse segundo ponto destas causas remotas, aquilo que Vieira, em diversas circunstâncias, sobretudo a partir de 1643, tinha escrito e tinha dito na corte relativamente à ação da Companhia do Santo Ofício e dos cristãos. Isso também é relativamente conhecido, não vou aqui detalhar, vou apenas chamar a vossa atenção para 4 pontos que o Vieira percebeu logo até no princípio do processo que podiam ser eventualmente a causa de ele estar sob processo no Santo Ofício. O que é que ele dizia? Primeiro, defendia casamentos mistos entre cristãos novos e cristãos velhos como sendo uma das melhores formas que havia para integrar os cristãos novos na comunidade portuguesa, chamemos-lhe assim. Defendia que, ao contrário daquilo que se tinha instalado como um clima, que recentemente na história da Inquisição eu designei num capítulo, um clima de verdadeira obsessão antijudaica, em que se falava da perfídia dos cristãos novos, das suas maldades, da sua incapacidade para se instruírem e viverem como bons cristãos. Vieira dizia que não, que eles não eram pérfidos. Os judeus não eram pérfidos. O que os judeus precisavam, o que os cristãos novos precisavam, era de instrução. E responsabilizava as instituições que supostamente os deveriam instruir de nunca os ter feito. O episcopado, por um lado, que tinha a função de cristianizar as populações, e a própria Inquisição, que utilizava com eles apenas políticas segregacionistas, repressivas, intolerantes e não políticas instrutivas. E era por isso que eles constantemente prevaricavam e não por serem pérfidos, digamos assim, por natureza. Outro ponto importante destas posições de Vieira tinha a ver com o facto de ele defender que era melhor a Inquisição ter algumas limitações relativamente ao confisco de bens sobre a propriedade de cristãos novos, porque isso era absolutamente decisivo para Portugal, sobretudo agora no contexto da restauração, em que não havia dinheiro, não havia capitais, os capitais portugueses, como ele diz, divertiam-se por essa Europa fora, levados por muitos cristãos novos, e era, portanto, necessário
limitar a capacidade de confisco de bens que a Inquisição tinha. Isso vai dar origem ao célebre Alvará de 1649, de Dom João IV, em que, de facto, ele vai promulgar a impossibilidade de confiscar bens a todos os cristãos novos que tivessem investido capitais na Companhia do Comércio do Brasil. Essa ideia, de um certo ponto de vista, se não foi do Vieira, o Vieira também a arquitetou e também a ajudou a congeminar. E, por último, o padre António Vieira ainda dizia uma quarta coisa. É que dizia que devia ser dado um lugar em Portugal para os cristãos novos poderem praticar livremente a sua religião, conforme acontecia com os judeus em Roma. É claro que estas posições não eram heresias. Não era por isso que o padre António Vieira podia ser vítima de um processo na Inquisição. Mas ajudam-nos a perceber, de facto, como ele se foi tornando cada vez mais a partir dos anos 40, tanto mais que depois como embaixador do Dom João IV, quando ele vai em 46 à França e aos Países Baixos, precisamente para tentar ganhar alguma confiança e algum capital cristão novo para ajudar a causa da restauração. Ele vai prometer a cristãos novos portugueses em Rouen e Amsterdão que, para breve, estaria o tempo em que a Inquisição não ia ter a capacidade de lhes confiscar os bens, como até então acontecia. Isso criou muitas animadversões a Vieira na Inquisição e na Corte, onde havia uma figura muito importante, que daqui a uns tempos, estamos nos anos 40, que a pouco tempo virá a ser o deputado mais antigo do Conselho Geral da Inquisição, um senhor chamado Pantaleão Rodrigues Pacheco, que de facto não gostava nada do Vieira, é um dos homens que está na corte e que em vários momentos sabemos que tem polémicas com Vieira por causa destas suas posições relativamente à Inquisição, e não é por acaso que é de facto a assinatura de Pantaleão Rodrigues de Pacheco que está por baixo do auto que manda que Vieira compareça no Tribunal da Inquisição de Coimbra para ser ouvido mais tarde, quando o processo se iniciar em 63. Terceira causa remota do processo: alterações políticas no reino. E essas são decisivas para percebermos porque é que o processo começou em 63 e não começou antes, nem em 61, nem em 62. É porque foi precisamente em meados de 62 que terminou a regência de Dona Luísa de Gusmão e que um triunvirato composto pelo Conde da Toguia, por o Conde de Castelo Melhor e por uma outra figura que na altura era bispo eleito do Porto e deputado do Conselho Geral do Santo Ofício, assume, digamos assim, a liderança do apoio a Afonso VI. Ora, como é sabido, também não vou entrar em detalhe sobre essa configuração aqui, não tenho tempo para isso. Antes deste momento, o padre António Vieira, juntamente, por exemplo, com o Duque de Cadaval, o Marialva, eram figuras próximas da rainha Luísa de Gusmão e que tinham sustentado posições que defendiam a promoção à coroa, não de Afonso VI, mas sim do seu irmão, Dom Pedro. Tinha sido o padre António Vieira que tinha mesmo sugerido à rainha que se desse casa, que se pusesse casa a Dom Pedro ainda antes da sua maioridade, para ele começar a ter uma situação e um papel de algum destaque na vida política portuguesa, e tinha sido ele, padre António Vieira, o escolhido para ser o confessor de Dom Pedro. Ele era confessor do príncipe quando se deu esta alteração na configuração política. E, de facto, o Conde de Castelo Melhor, que podia ter muitos defeitos, mas havia um que ele não tinha, é que não era parvo, tinha uma grande inteligência política, imediatamente que tem o poder na mão, vai desterrar toda esta facção de gente próxima a Dona Luísa de Gusmão, e é precisamente uma das primeiras medidas que ele toma em julho de 1662, é desterrar Vieira para fora da corte. E vai ser, precisamente quando Vieira foi primeiro para o Porto, depois veio para Coimbra, e vai ser quando Vieira já está em Coimbra que, em 1663, se vai iniciar então o processo contra ele.
E note-se que esta alteração da conjuntura política e a importância que isso teve no processo de Vieira não é qualquer coisa que só os historiadores tenham percebido que foi importante. Isso foi percebido no tempo. Quem viveu naquele tempo, algumas das pessoas que viveram naquele tempo e que conseguiram entender bem aquilo que se estava a passar, perceberam que as animosidades políticas de Castelo Melhor contra Vieira e essa facção do Duque de Cadaval e do Marialva estavam na gênese do processo. Eu vou-vos também ler aqui um pequeno trecho de uma carta que eu encontrei nos cadernos do promotor da Inquisição de Lisboa, de 1675, já depois de Vieira ter sofrido o processo na Inquisição, ter estado em Roma e já ter regressado a Portugal. Tinha acabado de chegar, precisamente em 75, aqui a Lisboa. E um familiar do Santo Ofício, que conversava com o Marquês, o Marquês de Fontes, que conversava com o Marquês de Fontes, perguntou ao Marquês de Fontes se ele já tinha ido visitar o Padre António Vieira, porque eram amigos antes de ele se ter ido embora. E diz assim esse familiar da Inquisição. E dizendo ele, denunciante, que foi fazer esta denúncia à Inquisição, evidentemente, portanto, já depois de Vieira ter vindo de Roma, e dizendo ele, denunciante, que seria bom, está a falar para o Marquês, que seria bom ir consolar o Vieira, que tinha chegado de Roma há pouco tempo, em razão de se não achar nesta ocasião, com tantas visitas de fidalgos como nas passadas, porque de facto Vieira, quando veio de Roma, foi um bocadinho postergado, ele próprio se vai queixar disso, não é? Na corte nunca mais o recebeu como de antes. Disse o dito Marquês, a ele denunciante, que injustamente se queixava ao povo do dito Padre António Vieira. Porquanto o Padre António Vieira se não metia em nada. Não fazia mal, o que não era verdade. E dizendo ele, denunciante, já que vinha de Roma e trazia breve, como diziam, para o Santo Ofício não entender com ele, é verdade, alcançou um breve do Papa que impedia que a Inquisição Portuguesa tivesse jurisdição sobre ele, se ele cometesse alguma heresia, só a congregação do Santo Ofício romano é que o podia perseguir, para o Santo Ofício não entender com ele, porque não trouxe outro em que canonizasse as suas proposições, ao que o dito Marquês respondeu que se ele quisera trazer o dito breve, o traria, porque as suas proposições, é o que ele tinha dito, não tinham coisa que fizesse mal, porquanto eram apenas ferroadas no bandarra, em quem toda esta terra cria, até que o bandarra foi proibido pelo Santo Ofício. E que assim, nesta matéria, ele não falara em Roma palavra, nem ele por ela fora preso, porque não é mentira. O Vieira fizera muita coisa para atentar contra o Santo Ofício português. E replicando o denunciante ao dito Marquês, que conexão tinha com o Santo Ofício o Conde de Castelo Melhor, para a seu respeito somente proceder contra o dito padre, sendo as suas proposições boas, e se, como ele dito Marquês dizia, quando no Santo Ofício não havia carne nem sangue, isto é, o Santo Ofício não se deixava influenciar por questões de nepotismo, era um tribunal isento, neutro, portanto, o facto do Castelo Melhor querer que se prendesse o Vieira, isso não tinha influência nenhuma junto do Santo Ofício. Portanto, quando no Santo Ofício não havia carne nem sangue, e se administrava justiça a todos, ao que o dito Marquês respondeu, isto é que é o passo aqui importante, que se não podia explicar mais, mas que, porém, ele soubesse que o dito Conde, Castelo Melhor, fora o motivo da prisão do Vieira, em razão de não ser amigo dele e em ordem ao governo. Então, muito claro, o texto, nesta altura, já havia, entre as pessoas que conheciam os jogos políticos da corte, quem tivesse uma consciência muito aguda de que o processo do Vieira também teve a ver com esta, se quiserem, perseguição política que Castelo Melhor faz a Vieira. Não quero dizer com isto
e acho que é um exagero, sustentar-se que o processo do Padre António Vieira é um processo de natureza política. Aliás, eu não acredito em causas monolíticas para explicar a história. E, portanto, eu diria assim: o processo do Padre António Vieira, em 1663, foi o resultado de, por um lado, a degradação das relações da Companhia de Jesus com o Tribunal do Santo Ofício desde os anos 30, que se vinham a agudizar dramaticamente até aos anos 60. Segundo, de algumas das coisas que Vieira tinha dito contra a Inquisição e a favor dos cristãos novos, que não caíam bem na Inquisição portuguesa e que lhe estavam a criar muitos problemas, nomeadamente com a corte, com as relações com o rei. Terceiro, inimizades pessoais. Não se podem esquecer. Pantaleão Rodrigues Pacheco está agora na cabeça do Conselho Geral do Santo Ofício e é um inimigo visceral do Padre António Vieira. Quarto, esta alteração da configuração política que o coloca numa posição de debilidade face àqueles que agora têm o poder em 63. E quinto, não podemos esquecer isso, porque sem isso não há processo. Tudo isto pode funcionar muito bem, mas isto não dá um processo ao Padre António Vieira, por mais que o Castelo Melhor quisesse. Então o que é que falta? Faltam as razões objetivas. E Vieira, de facto, tratava com alguma liberalidade o texto das Sagradas Escrituras e dizia algumas coisas que dificilmente se poderiam aceitar como ortodoxas. E, portanto, há causas objetivas que estão por trás do processo do Padre António Vieira. E entro, então, no segundo andamento da minha comunicação. Este segundo, terceiro e quarto vão ser um bocadinho mais rápidos. Segundo andamento, que é quais são essas causas objetivas. O que é que o Padre António Vieira tinha dito que, objetivamente, caía sob a jurisdição de um tribunal como o Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Bom, e aquilo que ele disse-o em alguns sermões que pregou pouco depois da morte de Dom João IV, mas sobretudo escreveu-o num papel, um papel que normalmente é conhecido como Esperanças de Portugal, que basicamente é uma carta que ele escreveu já do Maranhão, depois da morte de Dom João IV, quando ele regressou ao Brasil, no final dos anos 50, um papel que é uma carta, como disse, ao Bispo eleito do Japão. Essa carta foi apanhada, foi pedido ao Bispo do Japão que fosse à Inquisição, soube-se disso, e o que é que Vieira aí basicamente dizia? Dizia três coisas que o colocaram em maus lençóis. Primeiro, vou simplificar os termos, primeiro dizia que o Bandarra era um profeta verdadeiro. O Bandarra era um profeta verdadeiro. E era um profeta verdadeiro que tinha profetizado uma série de coisas, entre as quais a de que se consumaria o Quinto Império de Concórdia Universal, um tempo messiânico que havia de vir, e que isso sucederia por ação do rei Dom João IV. Ora, como o rei Dom João IV já tinha falecido nesta altura, Vieira, nesse papel, defendia que o Dom João IV havia de ressuscitar em 1666, o chamado Ano Fatal de 1666. Portanto, estes são dois aspectos que, de facto, vão estar logo presentes. O Vieira percebeu isso logo na primeira sessão de exame e confissão na Inquisição. Ele está numa situação difícil, como todos os réus da Inquisição, não sabe porque é que é preso, e a Inquisição nunca diz a nenhum réu porque é que ele está preso, diz-lhe apenas, de um modo geral, temos culpas no Santo Ofício, que dizem sobre os quais temos jurisdição, quer confessar as suas culpas. Portanto, ele não sabe porque é que está preso, mas logo na primeira sessão, depois de lhe falarem de uma carta de um bispo, ele percebeu logo o que era e reconheceu que este era um dos problemas. Ele ter profetizado, ou ter dito que o Bandarra era um verdadeiro profeta e, em segundo lugar, que Dom João IV havia de ressuscitar em 1666. E o terceiro, a sua própria ideia de Quinto Império. Porque a sua ideia messiânica de Quinto Império também não seguia exatamente o padrão e o cânone daquilo que era
a interpretação que a Igreja no tempo fazia dessa sucessão dos impérios, porque Vieira tinha dito que viria, antes do reino do Anticristo, um império de concórdia universal, cristã, em que o mundo seria unificado, sob o poder temporal do rei de Portugal, Dom João IV, e sobre o poder espiritual do Papa. E que isso era, digamos assim, a antecâmara de um final feliz do mundo. Ora, isso ia contra aquilo que era a interpretação que normalmente era dada a essa sucessão dos tempos. Portanto, havia, como vos procurei mostrar, razões objetivas que permitiam à Inquisição ter matéria, ter substância para poder abrir um processo contra o padre António Vieira. E fê-lo. E entro então agora no terceiro andamento, procurando-vos mostrar como é que a Inquisição de facto teve neste processo muitas cautelas no modo como o desembargou, como o despachou. E a primeira cautela, o primeiro aspecto que merece ser referido, tem a ver com o tempo, o timing da abertura do processo. A Inquisição já tem queixas contra o Vieira há muito tempo. Não são muitas. Só lá há 2 queixas antes de o processo ter sido aberto em 1663. Uma de 1645, curiosamente de um correligionário do padre António Vieira, um outro jesuíta, que foi à Inquisição dizer que ele tinha livros proibidos, nomeadamente um que ele chama o Vates, que eu nunca consegui identificar. Isso era sabido. Dizia-se que o Vieira, enquanto isso corria entre os padres da companhia, dizia-se que o Vieira, enquanto mestre do príncipe Dom Teodósio, recebia uma série de livros proibidos do estrangeiro, que desalfandegava juntamente com os livros que vinham para o Dom Teodósio, dizendo que ele era o seu mestre e que, portanto, tinha privilégios que o isentavam de alguma censura. Portanto, em 45 há um papel que chega à Inquisição acusando o Vieira. Depois há um outro em 59, em que se fala já desses escritos que ele teria feito no Maranhão, em que se falava do Bandarra, do Dom João IV e do Quinto Império, como há bocadinho vos disse. Mas isso morreu aí. Tudo parou aí. Nos anos 60, em 1560, a Inquisição, ainda antes de o prender e ainda antes de o ouvir pela primeira vez, começou a fazer diligências, por ação do Pantaleão Rodrigues Pacheco, para avançar sobre o Vieira. E a primeira diligência, e essa é uma das cautelas importantes para além deste timing de espera, a primeira diligência que mostra como a Inquisição temia Vieira e queria estar segura do lance que ia fazer. A primeira diligência foi pedir um parecer à Congregação Romana do Santo Ofício sobre aquilo que o Vieira tinha escrito nessa tal papel conhecido como Esperanças de Portugal. Este papel foi enviado para Roma e a Congregação Romana do Santo Ofício emitiu um parecer sobre ele em 1561. E o parecer era inequívoco. Aquilo eram heresias. E não se podiam aceitar. E, portanto, quem disse aquelas heresias devia ser perseguido. Esta cautela é muito importante. E é uma cautela absolutamente extraordinária. Eu já vi muitos processos da Inquisição. A Inquisição portuguesa era uma Inquisição muito ciosa da sua autonomia face a Roma. E eu nunca vi nenhum pedido prévio à instauração de um processo, antes de se começar um processo, a Inquisição portuguesa pedir a Roma que qualificasse aquilo que estava em causa para proceder ou não proceder. Portanto, os inquisidores portugueses quiseram se salvaguardar, quiseram ter a certeza de que também em Roma tinham, digamos assim, as costas respaldadas para poderem avançar sobre António Vieira. Bom, esse papel chegou em 61. Podíamos perguntar, então, porquê é que não começaram logo o processo em 61? Bom, porque em 61, de facto, ainda Vieira tinha uma posição relativamente sólida na corte, ainda tinha a rainha que o protegia, ainda tinha o duque de Cadaval
que o amparava numa posição de conforto face à Inquisição. E é isso que vai perder depois de 1562. É este timing aqui que nos permite perceber porque é que o processo só começou, de facto, em 1562. Portanto, prevenções da Inquisição. Esperar por um bom momento, obter pareceres de Roma. Terceiro caso interessante do processo de Vieira, raríssimo também, é que o processo começa com o réu solto. Vieira não foi preso, inicialmente. Isso nunca acontecia. O processo inquisitorial sucedia com o réu preso. Quando a Inquisição reunia diligências, reunia pareceres, reunia testemunhos, o promotor preparava a causa, emitia-se um mandato de captura, o réu era capturado e aí começavam sessões de audiência para ele poder confessar. Não foi assim no caso de Vieira. Havia receios e, portanto, deixaram-no solto. E ele teve solto até 1665, os 2 primeiros anos do processo, já com muitas sessões. Ele vivia numa quinta, nos arredores de Coimbra, e de vez em quando lá ia a Coimbra falar aos inquisidores, quando ele o chamava. E assim foi, como vos disse, até 1565, o que mostra uma outra prevenção que a Inquisição fez. Quarta prevenção importante. Foi um processo sempre vigiado pelo Conselho Geral do Santo Ofício. Sempre. Desde o princípio ao fim. Quer naquilo que eram os aspectos decisivos do processo, quer em aspectos menores. Aspectos decisivos. Por exemplo, o início do processo. Isso é decretado no Conselho Geral do Santo Ofício. O modo como o Inquisidor de Coimbra devia nortear os seus inquéritos. As suas sessões com o réu. Esse Inquisidor chamava-se Alexandre da Silva e normalmente procedia em função de normas de instruções que do Conselho Geral iam para Coimbra, que ele lia, via o que é que os deputados do Conselho Geral queriam que ele indagasse, que ele perguntasse, e só depois é que ele procedia. Quando o mandam prender, isso é decidido pelo Conselho Geral. Quando julgam a sentença e reformulam a sentença dos inquisidores de Coimbra. Enfim, em todos os momentos decisivos do processo, é um Conselho Geral, onde está Pantaleão Rodrigues Pacheco, que está a dominar o processo. E mesmo em aspectos menores. Sei lá, coisas sobre os alimentos do réu, o Conselho Geral, a certa altura, diz: não, a gente já não vai pagar mais as despesas do Padre António Vieira. Peçam lá aos padres da Companhia de Coimbra que, se quiserem, arranjem dinheiro para os alimentos do Padre António Vieira. Isso é decidido pelo Conselho Geral. Ou os livros que o Vieira pode ter no cárcere. Ele queria livros para compor a sua defesa e dão-lhe livros. Autorizam do Conselho Geral que ele pode ler livros espirituais, mas não tem direito a ter a Bíblia. Bom, portanto, tudo é decidido no Conselho Geral. É mais uma prevenção. Prevenção porquê? No Conselho Geral há um domínio maior dos procedimentos, das formas de proceder, há mais poder. Portanto, querem isso controlado a partir daí. Quinto ponto, importantíssimo. Também raro nos muitos processos que conheço. A Inquisição teve que mudar 3 vezes de estratégia para apanhar o Padre António Vieira e para o poder condenar. 3. O processo começou com acusações por causa dessas supostas heresias relativamente àquilo que ele dizia sobre as profecias do Landar, a ressurreição de Dom João IV e o Quinto Império. Não conseguiram demonstrar que ele era um herege formal por aí. Defendeu-se sempre muito bem. Em 67 tiveram que mudar de estratégia e passaram a acusá-lo, pasme-se, de judaizante. Seguir a lei de Moisés. E chegaram a fazer avaliação da sua genealogia para ver se ele não tinha sangue cristão novo. E foi acusado de judaizante. Disseram ao Padre Vieira: você segue a lei de Moisés. Ele teve que se defender contra isso. Também resolveu com facilidade. E terceira etapa, no final do processo, outubro de 67, agosto de 67, entre agosto e outubro de 67, é aí que se centra este momento. Padre António Vieira era fautor de hereges.
Isto é, dizia coisas, nomeadamente todas as suas ideias do Quinto Império ligadas ao messianismo, que eram um modo de promover heresias. Era faltor de hereges e a Inquisição também tinha jurisdição nessa matéria. Por último, última prevenção, que já não é propriamente do tempo do processo, mas é da sentença e daquilo que eles tinham medo que acontecesse depois do processo. A sentença tem um passo que eu vos vou ler, que é muito interessante e que mostra, enfim, um certo respeito e um medo também, ao mesmo tempo, que a Inquisição tinha do padre António Vieira. E na sentença diz-se a certa altura o seguinte. A sentença era clara. A sentença diz que ele foi condenado, não teve que abjurar por heresia, conseguiu sempre Vieira salvar-se disso, condenava-o a prisão perpétua, e é uma pena duríssima, como vocês imaginam, para o padre António Vieira. Privação perpétua de voz ativa e passiva, portanto ele nunca mais podia pregar de um púlpito e muito menos defender aquilo que eram os assuntos que estiveram em debate durante o processo, não é? As profecias do Landado, o Quinto Império, etc. Como sabemos, ele não cumpriu, veio escrever muito sobre isso a posteriori. Mas os inquisidores sabiam que ele era perigoso. E, portanto, na sentença, além de dizerem isso que eu acabo de vos dizer, diziam assim. Peço desculpa, não é? Sentença, não pode sair do reino. Padre António Vieira não pode sair do reino. Portanto, vai ser preso, privado de voz ativa e passiva, e não pode sair do reino. E depois acrescentavam este detalhe. Porque com isso ele poderá detrair o procedimento e os estilos do Santo Ofício e infamá-los livremente, parecendo-lhe que com isso recupera e saneia a sua opinião que ficou perdida. Ou seja, os inquisidores profetizaram, como o Vieira tinha profetizado, e também eles, nesta sentença, estavam a fazer a história do futuro e acertaram na história do futuro, como o Vieira quis acertar. Se calhar até acertaram mais do que o Vieira. Bom, último ponto. Como é que o Vieira se foi tentando desenvencilhar disto? Eu vou ser muito breve, como vos disse, o processo é longuíssimo, dá muito trabalho a escalpelizar. Vou chamar a vossa atenção apenas para 2 ou 3 ideias fortes que me parecem importantes. Primeiro, e isto já foi muito bem topado por Lúcio de Azevedo, na sua história do padre António Vieira. Primeira estratégia, adiar. Tentar uma série de diligências com os inquisidores que permitissem adiar o processo, adiar a resolução, adiar a sentença. Pode-se perguntar porquê. Porque é que Vieira, que era um homem inteligente, que seguramente não gostou nada de começar a ser incomodado pela Inquisição, e muito menos gostou, e convém sublinhar isso está nos autos. O Vieira sofreu muito nos anos em que esteve preso, sofreu fisicamente, ficou doente, saiu mal da Inquisição, sofreu muito intelectualmente. Imaginem o que era para um homem que nesta altura já tinha quase 60 anos de vida, que tinha entregue quase toda a sua vida, ou boa parte dela, como convicto católico que era, e como empenhado missionário que era, a difundir o cristianismo nos sertões brasílicos, que não era fácil. Há textos dele em que ele mostra que isso também tem uma dureza grande, até física. Chegar à frente de uns inquisidores que intelectualmente não seriam muito superiores a ele e ter que se pôr de joelhos para rezar à frente deles as orações da Igreja, para os inquisidores verificarem se ele sabia ou não sabia as orações da Igreja. Não era fácil, de certeza, para um homem como o padre António Vieira. Aliás, o Manuel de Oliveira pegou nisso muito bem, e o Palavra e Utopia começa precisamente com essa cena, porque isso, de facto, seguramente marcou muito o padre António Vieira. Mas então porquê é que ele quis adiar? No fundo, estar mais tempo na Inquisição.
como eu vos disse, o Lúcio de Azevedo topou isso muito bem e diz assim: o padre António Vieira esperava que algum sucesso político ou o prazo do apocalipse viessem modificar o seu destino. Algum sucesso político. Isto é, ele também sabia que se tivesse um apoio maior da coroa, mais facilmente sairia bem da Inquisição. Enquanto lá estivesse o Castelo Melhor, estava mal. E ele também procura jogar com isso. Em algumas das cartas que ele escreve, nós vemos que ele tenta influenciar as pessoas que tinham alguma influência política, algum peso político. E, portanto, ele acreditava, e há cartas destes anos em que ele diz, ele acreditava que uma alteração política estava para breve. Que Castelo Melhor ia sair do poder e vinha novamente a facção do Cadaval e do Dom Pedro. E, portanto, ele tinha esperança que se conseguisse chegar a esse momento, a sua causa seria melhor julgada. Mas, mais do que isso, ele, de facto, acreditava nas suas profecias. O padre António Vieira acreditava nas suas profecias. Ele foi preso em 63 e ele acreditava piamente que 66 ia ser o ano fatal. Este é um tempo de prodígios proféticos. Quem lê cultura portuguesa desta altura percebe que as pessoas estão imbuídas deste espírito profético e há muitos que acreditam em profecias desta natureza. E Vieira acreditava. E há uma carta que eu vos vou ler que para mim é muito significativa disso. E não é uma carta que ele esteja a tentar forjar alguma coisa, porque está a escrever para um amigo, uma daquelas pessoas em quem ele muito confiava, que é Dom Rodrigo de Menezes, um dos irmãos do Marquês de Marialva, que também tinha sido desterrado com ele da corte. E há uma carta de maio de 65 em que ele diz assim: grandes prodígios se referem. No colégio dos tomaristas desta cidade de Coimbra, ele já está em Coimbra, viu-se depois da meia-noite um globo de fogo que nascia da parte do sueste e subia por espaço de 2 ou 3 horas até se desfazer. E continuou assim algumas noites. Teria prodígios, coisas que se viam no céu. Em Guimarães, um homem enfermo vomitou um dragão com 2 asas de comprimento, da cabeça até ao meio largo de 2 dedos. Era vermelho e escuro. Do meio para a cauda era mais delgado e de cor parda, o tal dragão que o homem tinha vomitado. De Roma, me escreveram há 3 dias, em que se falava de névoas tão espessas e escuras que se não viam os homens, nem os edifícios, e que as trevas eram palpáveis como as trevas do Egito. E depois termina assim esta carta para o Dom Rodrigo de Menezes. Tudo são sinais e prodígios que solenizam as vésperas do ano fatal, com cujas maravilhas nenhum há já tão incrédulo que não espera. Mas ele está convencido que em 1666 a sua profecia se vai cumprir, o Dom João IV vai ressuscitar e, portanto, aquilo que era uma heresia deixa de ser. Era a verdade, estava ali o rei ressuscitado e a Inquisição não podia condenar por ele ter profetizado uma verdade, como é evidente. E, portanto, ele usou uma série de estratagemas para dilatar a sua causa. Muitos estratagemas. Pedir pareceres médicos a dizer que ele estava muito doente e que, portanto, as sessões tinham que ser adiadas, como hoje se faz nos tribunais. O Vieira também fez a mesma coisa. Dizer que não aceitava os procuradores da Inquisição, os advogados de defesa da Inquisição, e fazer pedidos perfeitamente estapafúrdios, que ele sabia muito bem que nunca seriam aceitos, mas que demoravam a causa, como, por exemplo, dizer, não, eu não quero os procuradores que me dão, mas aceito um procurador. Um deputado do Conselho Geral da Inquisição pode-me defender. É claro que o tribunal não ia aceitar que um deputado da Inquisição fosse procurador do Vieira, mas isso demorava tempo. Tinham que vir os papéis de Coimbra aqui para Lisboa, tinham que ir de Lisboa para Coimbra a dizer que não dava nada. Portanto, ele foi sempre arranjando subtilezas nas interpretações das perguntas dos inquisidores. Você pergunta desse modo, mas eu desse modo não percebo muito bem. Reformulo lá, não sei o quê. Depois pedia tempo para pensar. Quero pensar.
Quero pensar. Depois disse que ia compor uma defesa por escrito. E os inquisidores, durante muito tempo, estão a pedir: onde é que está a defesa por escrito? Isso demora muito. E eu preciso de papéis, preciso de refletir. Portanto, ele usou sempre uma série de causas dilatórias para adiar o processo na espera da tal alteração política ou da consumação da sua profecia. E fez isso sempre com muita inteligência. Como foi sempre muito inteligente, e essa é a sua segunda estratégia, ele conhecia muito bem a cultura institucional da Inquisição. Sabia muito bem o que é que os inquisidores podiam fazer e o que é que não podiam fazer. E, portanto, houve um caminho que ele tomou. Nunca dizer nada que permitisse aos inquisidores condená-lo por herege formal. Ele sabia o que é que tinha que fazer. Disse sempre tudo aos inquisidores. E disse, inclusivamente, durante algumas das sessões, que eles nem sequer davam aos réus a possibilidade de se defenderem. Que é aquilo que era o mínimo que se podia esperar de um tribunal religioso, de um tribunal eclesiástico. E cita passos das Sagradas Escrituras, a altura refere Jó para mostrar isso aos inquisidores. Portanto, ele disse-lhes sempre tudo. E disse quais eram os seus pensamentos sobre as suas ideias messiânicas. Tudo isso foi debatido. Mas dizia-o sempre e, no final, tinha uma cautela. Quer dizer uma coisa deste género. Eu vou-vos ler. Logo ao princípio, logo na primeira sessão de exame e confissão, depois de ter sido admoestado, que ele tinha dito coisas que eram heresias e não sei o quê, ele diz assim: tomaram em diferente sentido e suposição, tomaram vocês, inquisidores, tomaram em sentido diferente e suposição as proposições censuradas, censura, do que ele as entendeu e escreveu. Vocês estão a dizer uma coisa que não é aquilo que eu disse. Pelo que pedia, para lhe dar em vista todas as proposições censuradas, para responder e aclarar o sentido do que pretendia significar. Era uma forma de dilação, mas era também uma estratégia, porque a seguir depois diz assim: e se à minha resposta, quando eu responder e aclarar qual é o sentido daquilo que eu quero dizer, se resolver no Santo Ofício que as censuras ainda ficam com força e vigor, isto é, vocês têm razão, que eu estou a dizer uma coisa que é incorreta, então estou eu, declarante, sujeito e obediente a tudo o que o Santo Ofício me mandar como bom e fiel católico. Ao dizer isto, a Inquisição nunca o podia condenar por herege formal. Ele sabia disso. Porque uma heresia é um erro reiterado de fé depois de ter sido advertido por uma autoridade da Igreja de que se está errado. E, portanto, ele dizia o erro. Mas depois dizia: mas, se for o entendimento do Santo Ofício o outro, eu então submeto. Bom, e é assim que ele vai chegar ao fim do processo. Cansado, 666 tinha passado, não havia meio da configuração política se alterar, e com um certo desespero ele vai dizer, com alguma falácia, invocando aquele parecer da Congregação do Santo Ofício que o condenava por herege, vai dizer ao Alexandre da Silva uma coisa deste género: e a Congregação do Santo Ofício disse que eu era herege. Já me podiam ter dito ao mestre. Porque se eles consideraram que eu tinha interpretado erroneamente, heterodoxamente o texto das Sagradas Escrituras, eu, como bom, fiel e católico romano, aceito. E, portanto, vergou-se, aceitou isso, e isso foi o final do seu processo, que há de continuar. O processo não terminou com a sentença, porque ele há de continuar a abolir com a Inquisição. Depois de ir para Roma, ainda vai ter muitas contas a ajustar, mas essas contas já estão fora do processo propriamente dito e fica para outra ocasião. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado.